Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei e eu vou fazer uma previsão aqui pra vocês. Tava aqui domingo em casa lendo umas notícias e tal e eu vou até deixar registrado aqui. Eu acho que é um assunto que vai dar muita polêmica agora, com certeza daqui pra frente, em breve na verdade, essa questão da justiça do trabalho, da nossa justiça trabalhista, né? Que de justa não tem nada. É, isso porque tá rolando uma pequena aversão, né, uma pequena resistência de alguns juízes para aderir de uma vez à reforma trabalhista. Vou falar disso um pouco mais para frente. Na verdade é o seguinte, quando você pensa em justiça do trabalho, né, a princípio você até pensa, poxa, a justiça que vai defender o trabalhador, tal, nada mais justo do que isso, é algo importante. Mas na verdade, apenas com 3 informações você consegue desbancar essa falsa premissa de que a justiça do trabalho é algo bom, é algo positivo para o país. A primeira delas é o seguinte: você sabia que a nossa justiça, na verdade, nosso poder judiciário como um todo, é o mais caro do mundo? E você não sabe, cara, ele custa quase o dobro do segundo colocado. Então, imagina que você enfileira todos os custos, né, de justiças do Brasil, do mundo, de poder judiciário do Brasil, do mundo. O do Brasil é o primeiro. Só que ele é o primeiro distante pra caramba do segundo lugar, né? Isso por conta de vários privilégios que tem juiz, etc, que eu nem vou citar aqui. Segunda informação, mais de 90% de todas as ações trabalhistas do mundo se concentram no Brasil. Ou seja, de todo o globo, de todo o planeta Terra, mais de 90% de todas as ações trabalhistas estão no Brasil. Eu te falo, será que tem alguma coisa errada com isso? Será que está certinho, na verdade? O Brasil, que nem é um país tão industrializado assim, na verdade, ficou de fora, inclusive, da quarta revolução do capitalismo, enfim, da quarta revolução industrial. Pô, como é que tem tudo isso de ação trabalhista? E mais uma, que é o seguinte: o custo da nossa justiça do trabalho é maior do que as próprias ações. Ou seja, se você extinguisse a justiça do trabalho e desse 100% de tudo que pediram, estão processando o patrão, tudo bem, pega o dinheiro público e paga o cara, sairia mais barato do que você manter a nossa justiça do trabalho, né? Fora, é lógico, que vários países nem têm essa anomalia chamada justiça do trabalho, porque as relações entre pessoas são contratos e você tem justiça comum que analisa os contratos, certo? Aqui no Brasil você tem uma série de dirigismo contratual, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, etc. E um monte de especialistas para dizer se o contrato que você está firmando pode, o que é ridículo. Mas vamos lá. Na verdade, isso, falando em justiça do trabalho, me faz lembrar duas histórias, né? A primeira é o seguinte: às vezes a gente pensa que não, pô, empregado e empregador, você já pensa no empregador como um grande industrial, uma grande empresa, e o empregado às vezes como aquele cara que sobrevive com um salário muito baixo, etc. E eu vou te falar que não é assim. Eu mesmo tenho um amigo pessoal, ele trabalhava no Itaú. Um dia, indo pro Itaú de moto, né, fazendo loucura, acabou caindo e sofreu um acidente e quebrou o fêmur. O cara teve que usar gaiola, teve que ficar um puta tempo afastado, tal. E ele falava pra mim, pô, eu vou no médico lá, falo que eu tenho um monte de dor, tal, só pra me dar mais atestado e ficar mais tempo afastado. No final das contas, ele ficou mais de um ano afastado. E aí, quando ele voltou, ele, falou, não quero mais trabalhar no Itaú, tal, sei lá, fiquei um ano fora, perdi o ritmo aqui, vou sair fora. Saiu. E aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, pô, vou pôr o Itaú no pau. Eu falei, mas por que você vai pôr? Não sei, cara, eu vou falar com um advogado aí pra ele achar alguma coisa. Eu falei pra ele, cara, mas isso é errado, velho, como que você vai fazer isso? Não, cara, pô, é o Itaú, tem muito dinheiro, tal, pô, tô processando o banco. Beleza, até fiquei meio assim com esse meu amigo. Depois de um tempo, eu até perguntei, e aí, cara, e a ação? Pô, valeu a pena, ainda bem que eu pus, cara. Ganhei mais 28 mil reais. Falei, 28 mil reais, velho? Mas o que ele achou? Olha só. Ele trabalhava no Itaú, e aí o Itaú oferecia de graça, de maneira opcional, você fazer uns cursinhos lá online. Então, eu lembro que a gente às vezes ia comer e tal, e ele tava lá no iPad fazendo o cursinho, de qualquer jeito e tal. Depois respondia meia dúzia de perguntas e tal, e ganhava um certificadinho lá digital de que fez o curso. Mas era cursinho de, sei lá, em meia hora você lia lá uma meia dúzia de slide, respondia as perguntas e beleza. E aí depois, algumas pessoas, quando iam querer alguma promoção, etc., até falavam, pô, eu fiz tantos cursos online, né? Tenho tantos diplominhas aqui digitais. E ele fez um monte desses. E aí, olha só, cara, o advogado conseguiu, numa manobra jurídica, colocar tudo aquilo como hora extra, não remunerada, com multa, com direitos em cima, encargos, etc.
E ele ganhou toda essa bolada. E aí você pensa, ah, mas ganhou do banco, etc. Não, cara, isso faz com que o custo Brasil seja alto. Um monte de pessoas pensando dessa forma faz com que o Brasil seja um país péssimo para se empreender. E aí vou te contar uma outra história também, que é o que eu lembro quando eu lembro de Justiça do Trabalho. Assim, poderia contar várias histórias, mas essa é bem marcante. Como eu já falei uma vez, eu sou sucateiro, de verdade. Eu tenho uma empresa pequena que compra e vende sucata de aço. Um dia, no meio da sucata lá, veio uma sucata de empilhadeira. Era uma empilhadeira que a gente até deixou de lado. Falou, pô, vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma peça que veio aqui. No final não serviu para nada. E um dia, na hora do almoço, entrou um cara lá e tirou uma foto do seu... Ele pegou um boné da empresa, pôs, sentou nessa empilhadeira que nem funcionava, tirou uma foto. E aí, meses depois, chega uma intimação lá pra nós, pra gente ir na Justiça do Trabalho. O que aconteceu? O cara tava colocando a gente no pau, falando que trabalhava lá há anos, sem registro, sem nada, e não recebia nada. Eu lembro que na época ele pediu mais de 70 mil reais. Ele falava que ele trabalhava há mais de 2 anos, sem receber salário, sem nada. A princípio isso já é absurdo, porque quem é que trabalha 2 anos sem receber nada, né? Mas enfim, o mais absurdo vem depois. Chegou no dia da audiência, tal, né? Tava lá o cara querendo 70 mil reais. A gente, poxa, a gente não tem nada, cara, que prove, né? Que você trabalhou aqui. Na verdade, na Justiça do Trabalho funciona ao contrário. É você que tem que provar que você é inocente, né? É assim que funciona. Basta o cara ter lá 2 testemunhas, pronto. Ele prova o que ele quiser. E aí, no final das contas, olha só, a gente sentou numa salinha lá, pô, tem acordo? Tem. No final das contas, a gente fez um acordo com o cara, né? Que é um filho de uma puta, de 500 reais. Ou seja, para a Justiça do Trabalho, tudo bem que um funcionário, teoricamente, tenha trabalhado anos sem registro, sem nada, não recebido nada, estava lá pedindo 70 mil reais, e aí de repente o patrão fez um acordo com ele, deu 500 reais e aí tá tudo certo. Ah não, beleza, decidi que 2 anos de trabalho aqui sem nenhum registro, sem nenhum salário, tá de boa aqui se eu receber 500 reais, e não tem nenhum tipo de retaliação, não tem nenhum tipo de nada, nem custo pro cara, porque ele pediu justiça gratuita ainda, porque não tinha condições. Afinal das contas, quem teve que pagar advogado, quem teve que pagar tudo isso, inclusive os 500 reais, foi a empresa. Então, é assim, eu tô só deixando esse vídeo aqui para mostrar para vocês que é bom a gente estudar esse tema Justiça do Trabalho, porque o que está acontecendo é que nós realmente estamos entrando numa ditadura do judiciário. A gente na verdade já vive, mas o que configura basicamente uma ditadura, né? É quando as pessoas, né, não podem definir os seus representantes, não podem definir as pessoas que vão definir as leis, que vão definir as regras. E o que está acontecendo é que as pessoas que representam a gente, teoricamente deveriam representar, que são os deputados e senadores, aprovaram a reforma trabalhista. E o judiciário, numa manobra ditatorial, está querendo falar, né, no caso de algum juiz, assim, não, na minha vara eu vou julgar de acordo com a lei que era antes da reforma. Ou seja, eles estão realmente apoiando ditadura, realmente dizendo assim, não importa o povo que escolheu seus representantes e fez as regras. Nós do judiciário, que não somos eleitos pelo povo, estamos mandando que nós vamos não respeitar essa regra e acabou. Então, isso com certeza vai dar briga, você vai ouvir muita pessoa de esquerda defender essa bosta, essa porcaria que é a Justiça do Trabalho, muito juizinho vagabundo aí fazendo tese de como distribuir renda usando a justiça, etc. Enfim, a questão é, estudem esse tema, eu provavelmente vou fazer mais vídeos sobre isso, vídeos mais técnicos, porque com certeza isso vai dar o que falar, beleza? Então é isso aí, um abraço e vamos questionar tudo.